Já o Cruzeiro pagará R$ 1 milhão ao Sport, depois de Chico da Costa se recusar a atuar por empréstimo no Leão. Esse negócio fazia parte do acordo que levou o Zé Lucas, em definitivo, para o Cruzeiro. Chico da Costa ainda está tentando ser convencido pelos dirigentes do Sport a aceitar essa mudança. Caso não aconteça, o Cruzeiro vai fazer esse pagamento em 4 parcelas. Essa informação de que a Real Sociedad ofereceu 15 milhões de euros ao Cruzeiro pelo zagueiro Jonathan Jesus, atleta comprado pelo Cruzeiro na época do Alexandre Matos por R$ 8 milhões. Informação da ESPN na tarde dessa quarta-feira dá conta de que a Real Sociedad ofereceu 15 milhões de euros ou 88 milhões de reais para levar o Jonathan Jesus nessa janela de transferências. Assim que eu li a notícia, entrei em contato com o André Cury, que é o empresário responsável pela carreira do Jonathan Jesus. O André já tinha me dito que estava buscando no exterior propostas pelo atleta. O André assegura que não há oferta nem sondagem da Real Sociedad nesse momento. Ainda argumentei, mas André, não tem nada. A informação é de que há pelo menos alguns dias já existe essa proposta oficial na mesa do Cruzeiro. O André Cury assegura que não. A gente aguarda cenas dos próximos capítulos para tentar entender. Também mandei mensagem para o Joaquim Pinto, executivo de futebol do Cruzeiro. Assim que eu tiver uma posição, trago atualizações sobre o tema. O Cruzeiro é dono de 80% dos direitos econômicos do Jonathan Jesus. Os outros 20% permanecem com o Ceará. Só para completar, contar que o Jonathan Jesus virou titular absoluto do Cruzeiro após a chegada de Arthur Jorge. São 25 jogos e 1 gol na atual temporada. Hora de falar sobre o Cruzeiro com muitos problemas do meio para frente. Nos últimos dias, Gabriel Peck passou por cirurgia por conta de uma fratura na tíbia. Nessa terça-feira surgiu a confirmação de que o Sinisterra só volta em 2027, depois da necessidade de uma cirurgia por conta de uma lesão muscular. Isso sem falar em Bruno Rodrigues e Marquinhos, que não conseguem entregar aquilo que se imaginava. E em meio a tudo isso, vale a lembrança de que o Cruzeiro paga R$ 2.200.000 por mês de salário a Gabigol para que ele jogue no Santos. O Gabigol tem direito a 3.450.000, mas o Santos fica responsável apenas pelo salário em carteira, 1.250.000. Os outros 2.200.000 têm sido pagos rigorosamente em dia pelo Cruzeiro. Até por isso, muitos cruzeirenses especulando, será que não daria para trazer o Gabigol de volta? Até porque vale a lembrança que o Gabigol só deixa a Toca da Raposa por conta dos seus problemas pessoais com o Tite, que já não faz mais parte do elenco cruzeirense. Antes de gravar esse vídeo, consultei o Júnior Pedroso, empresário responsável pela carreira do Gabigol, e ele descartou a possibilidade de um retorno por agora, até porque no sábado o Gabigol completou seu 13º jogo no Campeonato Brasileiro. Não se imaginava que o Peck e o Sinisterra se contundiriam de forma tão próxima. E diante desse cenário, o Gabigol fez sua 13ª partida, o que o impede de se mudar para outro clube brasileiro. É só importante registrar os bons números do Gabigol com a camisa do Santos: 28 jogos, 14 gols e 7 assistências, são 21 participações em gol em apenas 28 jogos. Para completar, registrar 2 nomes sugeridos para a diretoria do Cruzeiro. Yeiser Asprilla, atacante de 22 anos de idade, colombiano, ele pertence ao Girona e esteve emprestado ao Galatasaray na última temporada. O outro jogador, Thiago Fernandes, argentino, também 22 anos de idade, ele pertence ao Villarreal e defendeu o Oviedo na última temporada. A saideira sobre o Cruzeiro, nessa terça-feira, Zé Lucas, volante comprado por $5 milhões do Sport, deu sua primeira entrevista coletiva e foi super elogiado. Personalidade, mostrou conhecimento da história do Cruzeiro, chegou até a citar Augusto Recife, volante que era pretendido também pelo Flamengo. O que você pensa sobre o Zé Lucas? Estamos diante de alguém com potencial para ser titular? Você gostou desse reforço? Use o espaço para comentário e opine sobre o tema, beleza? Notícias do Cruzeiro. Ô James, deixa eu até esclarecer uma notícia que surgiu ontem no GE e que animou bastante o torcedor do Cruzeiro. O GE publicou que o Corinthians havia recuado na tratativa com o Wesley. E aí, só para recapitular, o Wesley é aquele atacante que surge na base do Corinthians, é comprado pelo Al Nassr, decide voltar ao Brasil por empréstimo, conversa com o Grêmio, conversa com o Cruzeiro, mas fecha com o Corinthians. O problema é que o Corinthians tem um transfer ban contra si, algo na casa de 24, 25 milhões de reais, e não há uma perspectiva de quando é que essa dívida vai ser paga. Em paralelo a isso, tem o Al Nassr perturbando o Wesley. E aí, Wesley? Como é que tá essa história? Você vai ficar sem jogar mesmo? A gente te emprestou para você jogar, cara. A gente precisa que você esteja em atividade. Como é que vai funcionar? E o Cruzeiro perdeu o Sinisterra e perdeu o Gabriel Peck. Possivelmente os dois até o fim da temporada. Então o Cruzeiro reabriu conversas com Wesley e surgiu a notícia de que o Corinthians recuou na tratativa com Wesley. Ontem à noite, não foi ontem à noite, foi hoje cedinho, 7h30 da manhã, eu tinha mandado uma mensagem ontem e a pessoa respondeu hoje 7h30 da manhã. E a gente começou a trocar mensagem às 7h30 da manhã.
Essa pessoa do Corinthians garantiu que o Timão não recuou uma vírgula em relação ao Wesley, mas existe a preocupação no Parque São Jorge de que o Wesley, cobrado pelo Al Nassr, acabe cedendo em relação à proposta do Cruzeiro por conta da dificuldade do Corinthians em acabar com o transfer ban. Eu falei, mas quando é que vocês pagam o transfer ban? Essa é a pergunta do milhão, né? E a pessoa falou, Nicola, antes de pagar o direito de imagem atrasado, a gente não vai fazer absolutamente nada. Eu falei, tá bom, mas quando é que vocês pagam o direito de imagem? Estamos tentando antecipar alguma receita, porque não há receita nova, não há dinheiro novo. Então o Corinthians está tentando alguma engenharia financeira para conseguir dinheiro para fazer o pagamento do direito de imagem do mês de junho, tá? Que venceu agora no dia 20 de julho. Pagando esse direito de imagem, aí sim o Corinthians vai atrás de mais receita para pagar esses 23 milhões de reais. Então não há uma data específica para o fim do transfer ban. E diante desse cenário, o Corinthians teme que o Wesley não fique esperando, especialmente agora com o interesse do Cruzeiro em reabrir as tratativas, tá bom? Edmar José Nicola, Wesley melou. Eu sabia que essa diretoria incompetente do Corinthians não conseguiria pagar 23 milhões de reais. É brincadeira, vai ficar sem reforços na janela. É brincadeira, só para explicar e contextualizar. O Wesley foi oferecido, quando o Wesley consegue com o Al Nassr a liberação, o Wesley tinha a liberação para procurar clube no Brasil. O primeiro clube que eles buscam era o Corinthians. O Wesley é torcedor do Corinthians, uma enorme dedicação, foi o clube que o revelou. O Corinthians alegava naquele momento que não tinha dinheiro. A partir daí, o pai do Wesley passou a negociar com o Cruzeiro e com o Grêmio. Ele fecha com o Cruzeiro, fecha com o Grêmio, o Corinthians retoma as tratativas, aparece com uma oferta melhor, e o Wesley diz não para as outras duas propostas para jogar no time do coração dele, o Corinthians. Só que em meio a isso, surgem os 4 transfer bans. Um deles já foi pago, restam 3. E em paralelo, o Cruzeiro sai perdendo jogadores, né? O Cruzeiro perde o Sinisterra, que só volta a jogar no ano que vem. O Cruzeiro perde o Gabriel Peck, que havia sido contratado outro dia, fratura na tíbia. Inclusive, a fratura na tíbia do Gabriel Peck não vai ficar em vão. O Vitor Gabriel, que zagueiro do Internacional que deu entrada, ele foi punido pelo STJD. O STJD aplicou 6 jogos de suspensão, mas depois de cumprir esses 6 jogos, o Vitor Gabriel só vai ter condição de voltar a jogar quando o Gabriel Peck estiver treinando no Cruzeiro, tá? Punição máxima de 6 meses. Pois bem, diante desses 2 desfalques, o Cruzeiro, que já buscava um atacante de lado de campo, começou a procurar ainda mais e voltou a conversar com o Wesley, tá? Essas conversas foram reativadas, mas ainda não há uma conclusão em relação a isso. O transfer ban do Corinthians esfriou a negociação, mas a ideia do Wesley era esperar por esse acordo. A promessa no Corinthians é de que esse transfer ban deve ser solucionado nos próximos dias, tá bom? Tô até lendo aqui, ó. Corinthians recua por Wesley e Cruzeiro retoma negociações por atacante do Al Nassr. O Timão recuou por conta do transfer ban e por considerar valores altos. Com as lesões de Peck e Sinisterra, o Cruzeiro voltou a negociar a contratação. As conversas ainda são iniciais, mas podem evoluir nos próximos dias. Não dá para cravar que o Wesley vai jogar no Cruzeiro, até porque ficou uma rusguinha lá entre os dirigentes do Cruzeiro e especialmente o pai do Wesley. Mas com a dificuldade do Corinthians, existe o risco real de o Corinthians perder o Wesley, tá bom? Boa noite, galera. Notícias do Cruzeiro. Então, alguns nomes têm sido sugeridos ao Cruzeiro, especialmente depois da nova contusão, essa do Sinisterra, tá? O Arthur Jorge já havia cobrado reforços e hoje pintaram 2 oportunidades de atacante de lado de campo de 22 anos de idade. Um é argentino, o outro é colombiano. Já vou dizer os nomes para vocês. Quer ver, ó? Estou só procurando aqui nas minhas anotações do vídeo da tarde. Yasser Asprilla, atacante colombiano de 22 anos de idade. Ele pertence ao Girona e disputou a última temporada emprestado ao Galatasaray. O outro é o Thiago Fernandes, atacante argentino, também 22 anos de idade, pertence ao Villarreal e defendeu o Oviedo. Esses 2 atacantes, se avançarem, seriam nesse modelo de empréstimo com opção de compra, basicamente como o Cruzeiro pretendia em relação ao Wesley, tá? A tendência é que o Cruzeiro feche um atacante nessa condição de empréstimo com opção de compra e outro de compra, tá bom? Já Vitor Gabriel, responsável por aquela entrada forte que causou uma fratura na tíbia do atacante Gabriel Peck do Cruzeiro, foi suspenso pelo STJD. Logo de cara, ele fica de fora por 6 partidas, mas só volta a atuar quando o Peck estiver retornando aos treinos no Cruzeiro.
O período máximo de suspensão é de 6 meses. Imagina-se que o PEC volte aos treinos em mais ou menos 3 meses. Então é isso, né, família? Mais um giro de notícias, showzinhos atualizados do Cruzeiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.